Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes, a Imaculada Conceição de Lourdes. E o evangelho de hoje é muito pertinente para nós, porque esse evangelho não é próprio ou comum da missa de Nossa Senhora, senão da semana corrente. E o que vem dizer esse evangelho, senão da cura daqueles que chegavam próximos a Jesus, né? E Nossa Senhora de Lourdes, a Gruta de Lourdes, é conhecida em todo o mundo devido aos seus inúmeros milagres, curas, os doentes que lá correram e foram curados de suas enfermidades. Nós temos contabilizados 7.000 curas feitas na Gruta de Lourdes. Esse ano nós completamos 151 anos da aparição de Lourdes. Desses 7.000, 2 foram de maneira inexplicável, e a igreja sabiamente, desses 7.000 que foram curados, os 2.000 que não tinham explicação alguma, atestou 67 milagres, né, comprovados perante a igreja, de todos aqueles que todos os anos vão até a Basílica de Lourdes. São praticamente 6 milhões de pessoas que todos os anos por lá passam. E esse evangelho de hoje fala da cura, daqueles que lá em Genezaré foram a Jesus para serem curados. Nossa Senhora em Lourdes, né, lá na Gruta de Lourdes, pediu à sua vidente Bernadette que ali, né, construísse uma igreja, e pediu aquilo que ela, na maioria das suas aparições, assim pede: oração, penitência, conversão. Nossa Senhora, ela em Lourdes, recém-proclamado praticamente o dogma da Imaculada Conceição, pede que, quando Bernadette fosse pedir ao pároco de Lourdes, que ela dissesse que a Imaculada Conceição pediu que ela ali construísse, né, uma igreja para ela, que ela iria realizar muitas curas, muitos milagres. E assim aconteceu. Mas um detalhe importante, fora que o evangelho de hoje fala da cura dos doentes, é o próprio Jesus e também a própria Bernadette, a vidente de Lourdes. Jesus, aquele que realizou inúmeras curas, passou na sua paixão por inúmeras dores, e vários momentos não fora consolado, dores físicas, dores também em sua alma. Jesus, na sua paixão, nós podemos meditar quantas dores ele passou, né, por cada um de nós. E também Bernadette, que teve toda a sua vida entregue a Deus, numa purificação constante e também num sofrimento tremendo. Aquela que viu Nossa Senhora, que viu inúmeras pessoas sendo curadas, né, que as curas não foram somente após o término das aparições, mas durante as aparições, as 15 aparições de Nossa Senhora de Lourdes, durante os 15 dias, muitas pessoas que ali já foram curadas, né? E Santa Bernadette, vendo aquilo, né, ficou gravemente enferma e morreu devido a uma doença. Que grande contradição! Aquela que viu Nossa Senhora, aquela que viu tantas pessoas sendo curadas, faleceu enferma aos 35 anos de idade. Mas isso, meus irmãos, nos destaca o seguinte fato, que a pior de todas as doenças que pode haver é a falta de fé. Porque a falta de fé não é somente algo físico, mas a falta de fé mata pouco a pouco a nossa alma. A nossa falta de fé mata pouco a pouco a nossa caminhada. E por fim, trouxe para nós hoje o último pensamento de Bernadette, antes dela falecer, né, antes dela regressar à casa do Pai. Ela escreveu, né, um testamento espiritual. Alguém escreveu para ela porque ela não sabia escrever, na verdade, né? E ela assim dizia que ela era muito grata
pela pobreza do meu pai, pela ruína do moinho que eles trabalhavam, pelas ovelhas doentes que ela cuidava, graças vos dou, Senhor. Pelos meninos acudidos, pelos irmãos que ela teve que cuidar, pelas ovelhas que eu tive que tomar conta, vos dou graças. Graças vos dou, meu Deus, pelo procurador, pelo comissário, pelos policiais, pelas duras palavras do bispo. Ela foi tida e presa como louca, por aqueles dias em que vós me aparecestes, ó Virgem Maria, e por aqueles dias em que também não me aparecestes. Eu não vos saberia agradecer de outra maneira, a não ser agradecer-vos no paraíso, pelas bofetadas recebidas, pelas injúrias, pelos ultrajes, por aqueles que me mandaram empreender como louca, pela cólera que tiveram contra mim, por aqueles que me tomaram como interesseira. Graças vos dou, Virgem Santíssima, pela ortografia que eu nunca aprendi, pela memória que eu jamais tive, pela inteligência que eu jamais tive, pela minha ignorância e por toda a minha estupidez. Graças vos dou, Senhora. Eu vos dou graças, muitas graças, porque se houvesse sobre a terra uma menina mais ignorante do que eu, vós a teríeis escolhido para aparecer a ela. Graças por ter e passado por inúmeras amarguras, e esse coração por demais tenro que vós me destes, pelos sarcasmos, inclusive dentro da minha própria congregação, pela minha mestra, que com ironia e humilhação dizia que eu não servia para nada. Graças por ter sido escolhida por vós. Graças por esse corpo miserável que me destes, pelas minhas carnes em putrefação, ela teve câncer, pelos meus ossos em cáries, pelos meus suores, pelas minhas febres, pelas minhas dores. Graças vos dou, Senhor, e por esse anseio que vós me destes para o deserto da minha aridez. Graças por essa noite escura que passo, pelos vossos relâmpagos e também pelo vosso silêncio. Mais uma vez, graças por tudo, por vossa ausência e por vossa presença, ó meu Jesus. Então, da mesma forma que Jesus, aquele que curou inúmeras pessoas, foi aquele também que mais sofreu. Bernadette, aquela que viu Nossa Senhora também, foi aquela que morreu com grandes dores, mas foi fiel até o fim, diante de inúmeras provações. Que nós possamos também sermos fiéis até o fim, diante de inúmeras provações. Nós que muitas vezes talvez vejamos tantas graças na vida de tantas pessoas, nós que talvez façamos tanto bem, ajudemos tantas pessoas, nós que talvez vejamos o progresso de inúmeras pessoas e olhemos para nós, quanto sofrimento há dentro da minha vida, mas ser grato a Deus, porque em tudo isso o Senhor purifica o nosso coração. Ser grato a Deus pela escolha, porque nós somos escolhidos, pela predileção de Deus também em nossas vidas, em nossas vocações e por tudo aquilo que nós podemos experimentar nas nossas dores. Que nós unamos também o nosso coração ao coração de Jesus, ao coração de Nossa Senhora, nos unamos também a Santa Bernadette, a São José e ao nosso anjo da guarda, que Ele nos ajudem a jamais desanimar e jamais pensar que mesmo aparentemente estando sós, nós nos encontremos desamparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.